Eu posso colocar aqui no mesmo grupo oxandrolona, masteron e primobolan, entre os esteroides mais fracos, inclusive esteroides, vamos entender assim que quando a gente vai falar de estética, são muito bem prescritos para mulheres também. Então vamos comentar sobre dosagens de oxandrolona por 8 semanas, para homens, para mulheres, e os seus efeitos. Lembrando que eu tenho um curso de esteroides, que inclusive ele, entre os outros, também estarão em promoção depois de amanhã, no dia 8 de maio. Mais informações aqui nos comentários. Bom, a oxandrolona, pessoal, ela não é o esteroide mais fraco, tá? Isso provavelmente seria mais compatível dizer para o Proviron, a qual não tem efeito estético, então ele acaba sendo excluído. Mas, né, ela está entre os mais fracos. E estar entre os mais fracos não é ruim, né? É um efeito menor com um efeito colateral também menor. Se você quiser entender mais sobre elas, você pode procurar ler no Twin Mais Tema, porque a gente tem aqui falando sobre masteron, primobolan e a própria oxandrolona. Quando a gente vai olhar o mundo médico e da prescrição, a gente costuma ver oxandrolona prescrito por 8 semanas? Sim, a gente costuma ver. Lógico que vai depender de vários fatores, poderia ser mais, menos, mas por 8 semanas é um tempo bem comum, assim. Tanto na prescrição dos médicos quanto dos coaches, treinadores. Pô, mas você vai defender isso, é uma prescrição ilegal. Então a gente pode fazer uma análise disso no próximo vídeo aqui, a gente vai comentar sobre o que acontece, tá bom? Bom, o que a gente costuma ver, então, para os homens, primeiramente? Uma dosagem de 8 semanas de oxandrolona costuma ser, para que cause algum efeito favorável, algo próximo aí, a partir minimamente de 10 miligramas por dia. Sendo que 10 miligramas por dia, que dá 70 miligramas por semana, é mais ou menos o que o homem produz de androgênicos, que seria a testosterona. Ainda que a potência anabólica, obviamente, é diferente. Mas o que eu quero trazer com esse número? Né? Que 10 miligramas por dia para homens, sozinho, sem testosterona, você vai acabar fazendo uma troca de 6 por meia dúzia com efeito colateral. O que eu quero dizer? Nas primeiras semanas vai dar algum resultado, a gente observa isso claramente, já atendi vários alunos na consultoria tomando essa dosagem, sem testosterona, sem nada, e realmente causa algum efeito, só que ela também derruba o seu eixo. Então, a partir do momento que a testosterona vem caindo e a oxandrolona se mantendo, você começa a ter efeitos colaterais, queda de libido, entre outros, e não tem um efeito estético favorável. Então, é uma dosagem que não faz muito sentido para os homens. Partindo então pelo menos de 20 miligramas por dia, que a gente costuma ver resultados. Estou falando como treinador, tá? Não estou dizendo que você tem que tomar, não. Estou falando como treinador que acompanha quem já fez o uso sob orientação médica e a gente observa esses resultados. Por 8 semanas, pessoal, sem testosterona, para o homem, ele vai ter efeitos colaterais de baixa testosterona. E aqui eu não tenho como não fazer o convite para você clicar no gostei e se inscrever no canal, enquanto você me ouve, desce aí, vai lá, não seja preguiçoso. Mas a associação é meio que, vamos colocar assim, já que vai usar, é meio que necessária a associação. Então, quem cabe isso ao médico, vale lembrar, mas é algo coerente de se dizer. E aí você usando uma testosterona minimamente de reposição e 20 miligramas de ox, o que a gente observa? Bons resultados, principalmente em cutting para preservação da massa muscular, com um possível ganho se você não for muito grande. Quando a gente vai subindo essa dosagem para 30, 40 miligramas, a gente começa a ver alguns efeitos estéticos mais interessantes. Então você começa a ganhar massa muscular mesmo secando, ou se você vai fazer um bulk, você faz a utilização por 8 semanas, você acaba ganhando mais massa muscular, o que é relevante, principalmente se for usada de pré-treino. Só que e os efeitos colaterais? Como eu disse, sem testosterona, meio que não vai valer a pena você fazer a utilização. Com a testosterona minimamente de reposição, você ainda assim vai encarar efeitos colaterais. Certo? A oxandrolona ela é bem tranquila, mas 30, 40 miligramas, que são as doses mais usadas para homens, você observa lá, por exemplo, uma irritabilidade, um aumento das enzimas hepáticas, ou seja, vai fazer mal para o fígado. Você pode ver algumas adaptações do coração de forma negativa, e isso não sou eu que estou dizendo, tá? Conversando com amigos médicos cardiologistas, já viram coisas assim. Pode ser um ponto fora da curva, claro, mas existe, né? Existe. Ainda que no caso deles foi reversível, né? Eles pediram para o paciente lá tirar a oxandrolona e com isso a função cardíaca conseguiu ser melhorada. Mas olha só o quanto que pode impactar. Agora, uma outra dúvida também que pode surgir, eu vou conseguir manter esses resultados depois da utilização de oxandrolona por 8 semanas nessa dosagem? Não dá para saber, porque isso vai depender da TPC e do quanto você extravasou o seu limite natural. Então todos nós temos um limite máximo de músculo,
que o nosso quadro natural consegue sustentar. Quando você coloca algo artificial, você transpassa esse valor. Só que quando você volta para o natural, a tendência é que você também traga, né, a quantidade de massa muscular para essa margem, para esse limiar. E, consequentemente, você vai perder tudo que você ganhou. Agora, você pode manter ali, de repente, um resultado de proporção. Usei e fiz um treino com foco em peito, que era o meu problema, melhorei o peito, né? Passei do valor de massa muscular que meu corpo naturalmente consegue suportar, mas na hora que eu retorno para isso, eu retorno diminuindo como um todo, segurando essa região que era um pouco mais fraca. Então a gente costuma ver algum resultado de melhora do shape, mas não necessariamente que você manteve todo o volume muscular. Às vezes até uma coisa que você ia conseguir só com treino, que aí você está só acelerando o processo. O que os médicos costumam analisar aí quando vão fazer esse protocolo? Fazer alguns exames básicos e a maior parte dos exames, quando se altera durante o uso, também se volta depois do uso com uma TPC bem feita. Então assim, é razoável dizer que um ciclo de 8 semanas de oxandrolona não causaria efeitos colaterais permanentes, a menos que você seja muito azarado ou que você já tinha uma predisposição para algo muito grave, né? Falando via de regra, é uma utilização segura. Lembrando que um carro de Fórmula 1 está num ambiente seguro acelerando, mas também pode acontecer um acidente fatal. Então não é porque é seguro que é imune ao colateral. Quando você vai no médico, não é para ele tirar o colateral, porque ele não muda fármaco, né? É para ele tentar controlar e te acompanhar para no momento que for dar muito ruim parar. Tá? Mais ou menos por aí, entre outras competências, né? Logicamente. Quando a gente vai analisar o contexto da mulher, já é um pouco diferente. Na verdade, é grosseiramente diferente. Porque a mulher produz 10 vezes menos, né, que o homem. E a mulher, testosterona. Então, no caso, a gente pode dizer que a mulher, ela responde 10 vezes mais aos andrógenos, tá? Para ficar fácil de exemplificar aqui. Estou falando quase metaforicamente, mas ainda é algo bem fiel. Ou seja, uma dosagem de 2, 3 miligramas para uma mulher por dia de oxandrolona já é o suficiente para causar efeitos estéticos. E a mulher não precisa usar a testosterona, porque no corpo da mulher a oxandrolona consegue dar libido, que é o principal problema quando você faz no homem um ciclo sem testosterona. Claro que muitas mulheres vão lá olhar e falar 2, 3 miligramas é muito pouquinho. Mas para quem está começando, que não conhece os efeitos do organismo, é uma dose que pode ser legal, sim, principalmente por 8 semanas. Você consegue conhecer com uma determinada segurança, né? E ok. A mulher, ela tem ali um problema um pouco diferente do homem, né? Por exemplo, o do homem pode cair cabelo, da mulher também, mas da mulher tem uma chance maior com a mesma dosagem. Então por isso que a mulher usa muito menos. O coração da mulher, por exemplo, já é um problema menor do que do homem, porque tem menos receptores androgênicos. Então, no coração a mulher até vai melhor, mas no restante ela vai ter alguns colaterais que às vezes o homem nem vai ter. Por exemplo, barba na cara, meio que para o homem isso não faz diferença, nem percebe. Tem menos quimiorreceptores para isso. E no caso da mulher, ter barba, cair cabelo, muito mais suscetível à acne. A voz vai engrossar, coisa que no homem não acontece porque ele não tem esses receptores ainda abertos. Então tudo isso no corpo da mulher é muito mais sensível. E alguns dos efeitos colaterais no corpo da mulher, eles são eternos. Engrossei uma voz, um clítoris realmente hipertrofiou, porque o clítoris, ele primeiro dá uma inchadinha. Se tirar o esteroide, ele costuma voltar quase que tudo, ou bem próximo disso. Agora, depois que hipertrofiou de verdade, depois que a voz engrossou de verdade, você vai parar e vai continuar assim, desse jeito. Então, tem que se tomar muito cuidado. Dosagens que as mulheres costumam utilizar, pelo menos 5 miligramas, eu falei de 2 a 3 sendo conservador, mas quando algum médico vai prescrever, ele costuma ir logo em 5 miligramas. E aí, nós temos aqui uma boa parte dos médicos prescrevendo 10 mg, 10 miligramas por dia, que possivelmente é a dosagem mais popular entre as mulheres. Então, a mais popular para os homens é de 30 a 40 miligramas, e para as mulheres é algo de 10 a 20 miligramas. Sendo que 20 miligramas, bons estudiosos, bons observadores do que acontece na prática, já observa grandes efeitos colaterais com as mulheres. Então, uma mulher iniciante, mesmo por 8 semanas, não é bem-vindo utilizar 20 miligramas. Normalmente é algo 5 a 10 ali para testar. Bom, se eu fosse médico, eu jamais prescreveria, por exemplo, 20 miligramas de cara. Se a mulher quer chegar em 20, então teria que fazer uma escada
né, subindo esse valor e vendo como é que está indo. Ah, 5 deu muito bom? Ah, deu muito bom. Ficou um mês e deu muito bom. 10 miligramas? Ah, deu muito bom. Então, beleza, paramos com 8 semanas. No próximo a gente começa com 10, depois sobe para 15, 20, alguma coisa assim. Então, ir fazendo uma progressão. Até porque, se você não tem muita massa muscular, você não tem nem onde se ligar, né, a oxandrolona. E aí você acaba tendo só efeito colateral e não tem resultado nenhum com aquela dose a mais. Então, as doses de 10 miligramas, vamos colocar assim, que é o start, né, é o começo de uma boa transformação, ainda com uma boa segurança, mas a gente já espera efeitos colaterais com certeza. Então não é incomum. Quando a gente vai para 15, 20 miligramas, a gente também espera efeitos colaterais com certeza, provavelmente vai ter esses efeitos estéticos, né? Cabelo vai ficar um pouquinho ruim, a voz pode dar uma engrossadinha, o clítoris dá uma inchadinha. Lógico que aqui vai depender de pessoa para pessoa, tem mulher que é mais sensível do que outra em uma determinada região, em detrimento a outra. Então tem gente que, por exemplo, eu tomei o produto, mas não percebi que engrossou a voz. Bom, você não percebeu, pode ter engrossado. Mas vamos supor que não engrossou, ou engrossou muito pouquinho. Mas isso não quer dizer que seu clítoris e o resto ficou tudo bem, né? De repente você tem mais predisposição, desculpa, a responder dessa maneira. Então, por isso que sempre precisa testar. Então eu vou deixar a indicação desse vídeo que você está vendo agora aqui na tela, que eu acho que vale a pena para a gente continuar os nossos estudos do que você desligar o celular e ligar o Netflix. Dá uma clicadinha nesse vídeo.